carteira das viúvas que os maridos faleceram, elas não tinham a mínima ideia do que fazer, a carteira estava lá trabalhando sozinha e eram as melhores rentabilidades. Um investimento de $180 depois de 70 anos viraram $7 milhões. Aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não estou falando para comprar qualquer coisa e falar, o Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim. Mas para lojas americanas espera 10 anos que acontece. Mas dado que você fez uma análise prévia, minimamente razoável, de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. Bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que, no fim das contas, aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Você permite a adequação do mercado, né? Você, eventualmente, em algum momento, você precisa... O tempo, ele é inexorável, né? Mas ele pode ser... Justamente por ser inexorável, a gente tem que usar ele a nosso favor. Então, trazer... E é o único fator exponencial, no final das contas. Exatamente. Então... Mas o problema é que, hoje em dia, é o excesso que peca. Porque a minha carteira não pode estar pior do que a sua. Entendeu? Eu tenho que estar com a minha carteira redonda, eu tenho que ter o melhor ativo, eu tenho que estar posicionado em tudo. Tanto que a pergunta que a gente mais recebe, talvez vocês na Portfel recebam dos clientes de vocês, é: qual que é a boa desse mês? Qual que é a oportunidade agora? E não existe. Indo em linha com o que você falou, Felipe, tem um estudo da Fidelity, que saiu em 2022. Das viúvas? Das viúvas. Que as melhores carteiras de performance que eles tinham lá custodiadas na Fidelity era a carteira das viúvas que os maridos faleceram, elas não tinham a mínima ideia do que fazer, a carteira estava lá trabalhando sozinha e eram as melhores rentabilidades. Porque a carteira estava lá há anos que ninguém nem olhava nem fazia nada. A inércia levava a carteira embora. Tem um caso muito legal de uma senhora. Tudo bem que ela viveu de 1935 até 2010, né? Na verdade, ela começou a investir em 35, morreu em 2010. Ela longeva, né? Ela fez um investimento na vida dela. Ela era secretária dos laboratórios Abbott e, numa época um pouco antes de começar a guerra, ela ganhou um bônus de $180 e comprou 3 ações. E deixou no piloto automático, nunca mais investiu. Essas 3 ações geraram uma fortuna para ela de $7 milhões. Um investimento de $180 depois de 70 anos viraram $7 milhões. A senhora Grace Granner, que também, uma secretária, que ela falava: já que eu trabalho aqui, eu sou secretária da diretoria, vou comprar 3 ações com esse meu dinheiro, e deixou, só reinvestiu o dividendo. O problema é que a gente olha e fala assim: mas é 1935, a gente está em 2024, a fórmula dos juros compostos não mudaram. Né? Então, é isso que a gente tem que pôr a consciência que funciona. Talvez a carteira do futuro tenha somente 2 profissionais atuando. Uma pessoa, aliás, um cão para não deixar o cara operar e uma pessoa para alimentar o cão, para ele ficar vivo, entendeu? Para deixar a pessoa chegar perto ali e ficar mudando os ativos. Mas até aproveitando esse gancho do Fábio, já entrando em outro ponto do livro, tem uma hora que o Morgan Housel, ele usa a frase, e aqui ele fala sobre o papel da sorte: ninguém é tão bom ou tão ruim como parece. Ele dá o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, todo mundo sabe, né? Bilionário, né? Multibilionário, criador da Microsoft, uma das empresas, hoje talvez seja de maior valor de mercado. Eu não olhei nos últimos tempos, mas se não é, tá entre aquelas. E com uma chance grande de continuar sendo no futuro, porque afinal é uma das grandes acionistas por trás do ChatGPT. E ele fala sobre como o Bill Gates ele deu sorte, de certa maneira, porque ele teve acesso ao computador numa época em que quem tinha acesso era uma pessoa a cada milhão. E ele fala de um amigo do Bill Gates, que era muito bom, mas morreu num acidente de montanhismo. E a estatística é a mesma, a chance de morrer é de 1 em 1 milhão. Então fica essa indagação. Até quanto a sorte é importante, o papel da sorte na trajetória das pessoas. Porque, por exemplo, quando me fala assim: Bruno, você deu sorte. Eu falo: pra caramba.
Muita sorte. Agora, quando falam, você deu só sorte, eu falo, calma aí, né? Pera lá. Só sorte é diferente. Lógico que eu dei muita sorte em uma série de aspectos. Eu até comentei no evento do fim de semana que primeiro que eu ganhei na loteria genética. Porque se eu tivesse nascido no Afeganistão, seria muito diferente. Eu nasci no Brasil numa família de classe média, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive alguns dons naturais que vieram comigo por conta de parte genética, outros eu consegui desenvolver por conta do ambiente onde eu estava inserido, então eu dei sorte pra caramba, mas também dei azar na vida em alguns pontos. Eu queimei quase o corpo todo quando eu tinha 3 anos de idade, por exemplo. É verdade. Então, eu poderia ter dado muito mais sorte, poderia ter nascido numa família rica, por exemplo. Mas eu não sei, talvez se eu nascesse lá, eu não seria quem eu sou hoje. Talvez fosse um herdeiro com muito dinheiro, mas destinado a dilapidar aquele patrimônio. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do papel da sorte, tanto na vida das pessoas quanto no portfólio. Eu filosofei bastante nessa parte do livro. Porque eu acho que ele traz uma reflexão profunda, né? Porque é óbvio, ele te faz pensar, caramba, o quanto do que eu fiz hoje é sorte. E aí você pode entrar nesses méritos. Até antes, né? Poxa, eu fui... O meu espermatozoide foi escolhido entre vários, né? Os bilhões e as infinidades de eventos que permitiram que a Terra sequer existisse nessa forma como existe. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a questão da consistência e da perseverança que você mesmo cria. E, ao mesmo tempo, coisas que nunca aconteceram que poderiam ter te ajudado. Sim. E que seria o oposto, seria o azar, né? Eu poderia ter acontecido isso nunca aconteceu. Quantas coisas poderiam ter acontecido com o Bill Gates que fariam ele pior? Quantas coisas poderiam ter acontecido que fariam ele ainda mais rico? Eu sei que ele já está no topo, né, da cadeia de riqueza, mas ele poderia ser ainda mais. Pode tomar o Elon Musk como referência, né? Várias coisas que deram certo, quantos poderiam ter dado errado. E aí, eu fiquei muito tempo me debatendo o que é sorte, o que é capacidade. Óbvio, não vou entrar na parte de investimentos, mas na parte de investimentos a gente faz uma análise bem profunda sobre isso. E no final das contas, a conclusão foi: sorte está fora do nosso controle. Eu acho que a gente tem que parar, refletir, né, e de certa forma agradecer, porque tudo que já aconteceu com a gente até hoje. E dado que isso está fora do que a gente pode fazer, tentar tomar as melhores decisões possíveis e por aí vai, né? Porque senão você entra... Eu fiquei quase uma hora refletindo sobre esse tema. Pensando. Tava lendo o livro e falei assim, caramba, né? E é muito importante. Foi o que você falou, né? Poxa, a loteria genética. Eu acho só engraçado, fazendo um detalhe, que quando você fala loteria genética, todo mundo já olha pra você e ri. Porque todo mundo acha que você vai falar dos seus dotes. Mas não, você quis dizer do Brasil, de estar numa família classe média. É porque o Buffett fala isso. O Buffett, ele fala, ganhei na loteria genética. Eu nasci nos Estados Unidos, na potência mundial, pô, na época do dólar. Entendeu? Não, porque numa conversa informal ele ia falar que ele era bonito, não sei o quê. Também, mas... Fala bem. Não vou desmentir o que vocês falaram. Claro. Mas não foi por esse ponto, não.